Fala galera, tudo tranquilo? Seguinte, prismas, entramos no capítulo prismas. Prismas é muito interessante, certo? O que são os prismas? Quais são os elementos dos prismas? O que caracteriza mais o prisma, né? como é que é um prisma? O que a gente faz com prisma, né? E vamos ver sobre as áreas do prisma, tá? Área de prisma. Como é que a gente faz tudo isso? Então, vamos para a aula. Então vamos lá, prismas, definição, o que é um prisma? Tá? Então, prisma, quando eu tenho uma reta assim, ó, tá? E essa reta tem outra reta paralela a ela aqui, e outra reta paralela aqui, e outra reta paralela lá atrás, e outra reta paralela lá atrás, de forma que se eu colocar um plano a cada duas retas, eu vou delimitar o espaço num corredor, assim, eu vou delimitar. Se eu colocar planos, né? Nessa reta aqui eu ponho um plano, nessa reta eu ponho um plano, nessa reta eu ponho um plano, naquela reta eu ponho um plano, e nessas duas retas aqui eu ponho um plano. A cada duas retas eu ponho um plano, certo? O que eu vou fazer? Eu vou delimitar o espaço aqui, ó, com retas paralelas e planos, né? Eu vou delimitar o espaço. Isso aqui é chamado prisma infinito. Prisma infinito. Certo? Se eu pegar e traçar aqui um outro plano aqui cruzando essas retas, eu vou delimitar aqui o quê? Eu vou marcar aqui, vai aparecer aqui um polígono. Vai aparecer um polígono aqui, ó. No caso aqui é um polígono de 5 lados. Certo? Então isso aqui é um prisma pentagonal ilimitado. Ilimitado significa que não tem limite, que ele vai infinito, certo? Seria algo assim, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, isso aqui, a seção é um pentágono, tá vendo? É um pentágono. Então, as 5 arestas aqui, ó, essas 5 retas aqui, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, tá vendo? Elas estão aqui assim, ó. Só que isso daqui, ó, é um prisma limitado. Isso daqui é um prisma ilimitado. Ele vai infinitamente para lá e infinitamente para baixo. Tá? É um prisma ilimitado esse aqui. De natureza pentagonal. Como assim de natureza pentagonal? Que a secção transversal é um pentágono, 5 lados. Tá? Então isso aqui é um prisma ilimitado pentagonal. Só que nós não vamos lidar com prisma ilimitado. Só que é importante saber, porque alguns livros trazem essa nomenclatura, essa questão de prisma ilimitado, tá? O prisma que a gente conhece geralmente é esse assim, ó, igual esse assim, ó, prisma limitado, tá? Eu mesmo não conhecia essa nomenclatura ilimitado. Para mim, prisma é isso aqui, ó. Prisma é isso aqui, ó. Prisma é isso aqui, ó. Tá? Para mim, prisma era isso aqui. Eu não sabia desse negócio de prisma ilimitado, mas prisma ilimitado, tá? É quando eu tenho as retas aqui infinitas, né? Que elas vão até o infinito, do infinito até o infinito. E daí quando eu corto aqui tem uma face, né? Uma face, vai aparecer aqui um polígono, né? Face não, um polígono, né? Um polígono pentagonal. Então isso aqui chama-se prisma ilimitado. Mas o prisma que a gente vai trabalhar é esse tipo aqui, ó, prisma limitado, tá? De forma que se eu passar mais um plano aqui, ó, se eu passar mais um plano aqui nessas retas, tá? Se eu pegar aqui, ó, e passar mais um plano, o que vai aparecer? Vai aparecer mais uma face aqui, ó. Tá? Então, olha só. Essa parte aqui limita... Ah, lembrando, esse outro plano que eu passo aqui é paralelo a esse plano que eu passo aqui, tá? Não pode ser planos não paralelos, assim. Que daí não forma prisma. Não forma prisma limitado. Tá? Prisma limitado, eu tenho que passar 2 planos paralelos, que daí limita
limita tudo isso daqui que vai até o infinito a essa região até essa região, tá? Então vão aparecer dois polígonos iguais aqui, nem semelhantes, né? São iguais. Dois polígonos congruentes iguais aqui, limitando esse prisma ilimitado, que vira agora um prisma limitado. Então isso aqui é um prisma limitado. Tá? Algo semelhante a isso aqui, ó. Ou isso aqui, né? Porque esse plano que eu passo aqui cortando, ele não precisa ser perpendicular às arestas. Essa daqui, ó, é um plano ortogonal às arestas aqui, ó. Essas retas, né? Essas retas aqui, ó. Tá? Quando eu passo um plano ortogonal, aí eu formo isso aqui, ó. Aí eu formo isso aqui, ó. Agora, quando eu passo um plano não ortogonal, tá? Quando eu passo um plano não ortogonal, que nem esse aqui, ó. Ou assim, né? Tá? Tá aqui, ó. Formou um prisma também limitado. Só que esse daqui é o que a gente chama de prisma oblíquo. Oblíquo, ó. Tá vendo? Se eu colocar no chão aqui, ó, na mesa aqui, ó, você vê que ele tá oblíquo, tá vendo? Ó, oblíquo. Esse daqui não, é um prisma reto. Esse é oblíquo e esse aqui é um prisma reto. Entendeu? Então, vou escrever algumas coisas que a gente falou aqui, né? Prisma ilimitado, tá? Natureza tem a ver com o polígono que aparece, né? Tem a ver com o polígono, tá? Aí tem o prisma limitado, tá? Então, limitado por duas faces, né? Duas faces paralelas, tá? E nós temos os tipos de prismas limitados, que é oblíquo e o reto, ok? Oblíquo e reto, dois tipos aqui, ó. Certo? Vamos aos elementos do prisma. Do prisma limitado, tá? Esquece o ilimitado. Limitado é só para você ter uma noção, né? Que a teoria ela é mais ampla, tá? Agora, o prisma limitado. Então, elementos bases, essa daqui e essa daqui são bases. Bases, tá? São duas bases paralelas, tá? Vou colocar aqui, ó. Paralelas. Beleza? Tem as arestas, né? Que isso aqui é um poliedro convexo, né? Isso aqui é um poliedro convexo. Tá? Lembra que poliedro convexo você coloca um plano em qualquer face e o poliedro fica todo em um semi-espaço, tá? Ó, se eu colocar aqui, ó, ficou todo no semi-espaço, entendeu? Tá? Então, as bases paralelas têm as arestas, né? As arestas, tá? Que podem ser arestas laterais, que são essas aqui, e as arestas da base, certo? As bases aqui, elas são chamadas de faces também, né? Eu posso falar faces, que também são laterais, tá? E as bases, né? As próprias bases são as faces, né? Então, faces das bases e aqui as faces laterais, tá? Quando o prisma é oblíquo, as faces são paralelogramos, ó, são paralelogramos. Opa, essa daqui é um retângulo, sim, mas um retângulo é um paralelogramo. Então, as laterais são paralelogramos, tá? E no prisma reto, as faces são paralelogramos específicos que a gente chama de retângulo, tá? Paralelogramos ou retângulo.
tá? Retângulos. As bases indicam a natureza do polígono, tá? Ó, as bases indicam a natureza do polígono. As bases indicam a natureza. Isso daqui, ó, são os vértices, tá? São os vértices. Ó, os vértices. Certo? São os vértices. Os vértices de um prisma são sempre triedros. Triedros. Ou seja, os vértices são sempre compostos de 3 faces, ó. 3 faces. Não tem prisma que não seja composto de 3 faces. Todos os prismas são compostos de 3 faces. De forma que, você sabendo o número de vértices, que é a mesma coisa que o número de diedros, diedros não, né? Triedros, desculpa. Eu falei diedros, eu falei errado. Triedros, né? Porque são 3. Então, todos os vértices são triedros. Então, se eu souber o número de triedros, né, que compõem o prisma, eu sei qual é a natureza do prisma. Certo? Por exemplo, esse daqui, quantos vértices tem? Ou quantos triedros tem? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5, 10. Então, o número de triedros ou vértices, tá? Vai ser o quê? 2n. N é o número de o lado, é a quantidade de lados que tem a base. A base tem 5 lados, então esse aqui vai ter 10 triedros. Certo? As arestas, eu sabendo o número de lados da base, eu sei quantas arestas tem. As arestas são 3n. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5. E 5 aqui, ó, laterais. Tá? Então tá aqui, ó. 3n arestas. Tá? Sabendo a base é o n, é o número de lados da base, né? Tá? N lados. Então, o número de aresta vai ser o quê? 3 vezes n. E o número de triedros ou vértices vai ser 2 vezes n. Beleza? Também é possível deduzir a soma de todos os ângulos das faces. A soma de todos os ângulos das faces, tá? As faces laterais, ó, como são todas quadriláteros, né? Quadriláteros, são todas polígonos de 4 lados. Então, a soma dos ângulos de cada face vai ser o quê? 2 vezes 180. Né? É o equivalente a 4 ângulos retos, ó. 4 ângulos retos. Ângulo reto, reto, reto. 4 ângulos retos, tá vendo? Todos eles. Aqui, ó. Ah, mas aqui não é ângulo reto. Não é ângulo reto, mas se eu somar esse com esse, dá 180. Se eu somar esse com esse, dá 180. E 180 é o que? É 2 ângulos retos. Então, é como se fosse 4 ângulos retos. Esse aqui, no caso, né? Porque é um retângulo. Ó, esse aqui não são 4 ângulos retos, mas a soma dos ângulos são 4 ângulos retos. Tá? No prisma oblíquo, os paralelogramos não são todos iguais. Tá? Ó, os paralelogramos não são todos iguais. Esse aqui, no caso, é um retângulo. Aí esse daqui é igual a esse aqui, que é mais achatadinho. E esses dois aqui são iguais, que é mais alongadinho. Tá? Todos eles têm o mesmo tamanho do lado grandão. O lado pequeno aqui, ó, também tem o mesmo tamanho. Todos eles têm o mesmo tamanho de todos os lados. O que acontece é que essa daqui, ó, ela tá achatada. Essa daqui não tá achatada. Essa aqui tá achatada um pouquinho menos, entendeu? Porque de acordo com os planos que foram usados para seccionar o prisma ilimitado. Beleza? Então aqui estão aqui estão todos os elementos, tá? Ah, eu não terminei dos ângulos, né? Então das faces, cada face vai ter o quê?
360 graus. Agora, e as bases, como é que é? Quanto é? Então, as bases, aí depende do polígono, né? Então, por exemplo, esse daqui que é 5 lados, tá? 5 lados. O que a gente faz? A gente divide ele em triângulos, ó. E daí aqui é 180, aqui é 180 e aqui é 180. Então, das bases, a soma dos ângulos das bases vai ser o quê? N menos 2 vezes 180. 180 é 2 vezes 90 graus, né? Certo? 2 retos. Então, se cada face aqui, ó, cada face aqui são 4 retos, né? 4 retos, então vai ser N vezes 4 ângulos retos, mais N menos 2 vezes 2 ângulos retos. Só que isso aqui é cada base, então é vezes 2, ó, vezes 2. Ó, apareceu 4R aqui também. 4R, se eu colocar o 4R em evidência, vai ficar assim, ó, 4R vezes N mais N menos 2. Então vai ficar o quê? 2N menos 2. Então vai ficar 4R vezes 2N menos 2. E eu posso colocar o quê? 8R vezes N menos 1. Pronto. Essa daqui é a soma de todos os ângulos das faces, entendeu? Eu acho que não vale a pena ficar decorando essas fórmulas aqui, tá? Isso aqui rapidamente você deduz, você olha aqui rapidinho e você deduz ela facinho, tá? Esse daqui também é um prisma. Esse daqui também é um prisma. Não, professor, isso aqui é o cubo. Sim, mas o cubo é um prisma. Veja, ele tem duas faces aqui, ó, opostas, paralelas, cortadas por, né, as arestas laterais. Ó, essas aqui são as arestas laterais, onde eu estou com o dedo. Aí aqui é uma base e aqui é outra base. Isso aqui é um prisma também. Esse daqui é outro prisma que a gente já mostrei em outras aulas, né? O que eu não tinha visto, o que eu não tinha colocado ainda era esse aqui e esse aqui. Esse aqui são novos, né? Eu fiz para essas aulas aqui mesmo, tá? Até o fim desse capítulo eu vou ter vários desses aqui, né? Que eu vou fazendo aqui porque é melhor para explicar, né? Esse daqui é um prisma especial. Você fala, por que é especial, professor? Isso aí é um prisma reto pentagonal. Sim, é um prisma reto pentagonal. Só que ele não é só um prisma reto pentagonal. Ele é um prisma regular. Por que ele é um prisma regular? Ó, se liga nisso aqui, ó. Prisma regular, automaticamente está falando de prisma reto. Esse daqui, ó, a face é um pentágono regular, tá vendo? É a mesma face pentágono regular aqui, ó. É a mesma face, tá vendo? Eu usei a mesma face para fazer os dois, ó. Mas esse oblíquo aqui, ele não é regular. Por quê? Pelo fato dele ser oblíquo. O prisma regular, ele não tem que ter apenas a face regular, mas ele tem que ter, além da face regular, ele tem que ser o quê? Reto. Então esse daqui, ó, é um prisma regular, tá? A face regular que eu quero dizer é um polígono regular, né? Um polígono de todos os lados iguais, né? Esse daqui é um pentágono regular. Então a base é uma face regular, foi isso que eu quis dizer, né? É uma face, a base é um polígono regular. Ó, a face é um polígono regular. Então, se a face é um polígono regular e o prisma é reto, a gente chama ele de prisma regular. Beleza? Então, o prisma regular, ele tem o quê? Bases regulares. Então, eu tenho 3 prismas regulares aqui, ó. Isso aqui é um prisma regular. Tá? A base é um quadrado, tá? Então, se é quadrado, ela é uma face regular, ela é uma base regular. É um quadrilátero regular, ou seja, o quadrado. O quadrilátero regular é o quadrado, tá? E ele é reto, ó. Esse aqui também, e esse aqui também, ó. Tá? Apesar dele ser um anãozinho assim, né? Mas ele é um prisma regular, ó. A base é um triângulo equilátero. A base é um triângulo equilátero, tá? E ele é um triângulo, ele é um prisma reto. Prisma reto, as faces laterais são o quê? Retângulos. As faces laterais são retângulos. Beleza? Tá? Se for dado o número de arestas, eu sei qual que é o prisma, tá? Se ele falar
Se ele falar quantos vértices tem, eu sei qual é o prisma, tá? Eu até posso aplicar aquela fórmula, né? V mais F é igual a A mais 2, certo? Então, olha só. O número de faces vai ser o quê? Então, se o vértice, né? Se os vértices são 2n mais F. O A é 3n, né? 3n mais 2, é ou não é? O número de arestas, ó. O número de arestas vai ser 3 vezes o número de lados da base, certo? O número de de vértices, arestas, né? 3n, 3 vezes o lado das bases dá o número de arestas. 2 vezes o lado das bases dá o número de vértices, certo? Então, o número de faces vai ser o quê? 3n menos 2n mais 2. Então, o número de faces vai ser o quê? 3n menos 2n dá n mais 2. Claro, né? Claro, né? Claro, né? Se eu souber, por exemplo, quantos lados tem a base? 3. Então, o polígono tem 5 faces. Ó. Porque esses 3 lados vão determinar quantos retângulos vai ter aqui do lado. 3 retângulos. Mais 2 bases. Tá vendo? Aqui, ó. Pentágono, 5. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 laterais mais 2. Entendeu? Qualquer um. Mesmo oblíquo, né? 5 lados. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais, que são paralelogramos, mais 2 aqui. Entendeu? Beleza? Olha, agora nós vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui, certo? Hoje nós vamos tratar exercícios desse assunto aqui, mas vamos falar de mais uma coisa muito importante que cai bastante, tá? Que cai bastante aqui. Então vamos embora. Voltei. Faltou mais um elemento aqui, um elemento muito importante que a gente vai usar bastante. Chama-se altura. Tá? Um elemento aqui, ó, altura. A altura é muito importante. A gente geralmente chama de H, tá? O que é a altura? É a distância entre as duas bases. Tá? A distância entre as duas bases. Como o prisma reto, ele faz 90 graus aqui, a altura é a própria aresta lateral. Tá? Então, no prisma reto, a altura é igual a aresta. Tá? No prisma oblíquo, não. No prisma oblíquo, você vai ter que calcular, né? E isso, às vezes, é dado dado a tangente aqui, ó. Ou melhor, é dado esse ângulo, né? Ele dá qual que é esse ângulo aqui, ó. E daí, pelo ângulo aqui, você calcula o quê? Seno do ângulo. Seno desse ângulo, né? O seno desse ângulo aqui vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é a altura, tá? Então, ele vai fazer assim, ó. Então, tá aqui a base, né? Tá aqui a outra base. Aí, ele dá esse ângulo aqui, ó. Dá esse ângulo alfa. Então, a altura é essa medida, daqui até aqui, ó. Tá? Essa é a altura. Então, você tendo o ângulo alfa aqui e tendo a aresta, então o seno de alfa é o quê? H sobre A. Aí você tem o H, né? Certo? Assim, ó. Seno alfa é igual a H sobre A. Então, o H vai ser A vezes seno alfa. Tá? Veja, esses dois aqui, porque isso aqui vai ser fundamental quando a gente falar de volume, principalmente, tá? Veja esses dois aqui, ó. Eles têm a mesma altura. Tá? Eu fiz eles, né? Quando eu falei, vou fazer esse aqui. Quando eu fiz eles, eu fiz com a intenção de fazê-los com a mesma altura. Tá? Pode ser que tenha uma pequena imprecisão aí, mas eles têm a mesma altura. Tá? E isso daqui vai ser fundamental para a gente determinar lá volume depois, tá? A gente vai ver que o volume desse daqui vai ser igual ao volume desse. Tá? O volume.
Ah, professor, mas esse aqui parece que é mais magrinho. Sim, mas ele é mais comprido. Tá? Se eu colocar assim, eu vou ver que ele é mais comprido, né? Se eu cortar aqui assim, ó. Se eu pegar uma faca aqui e cortar essa parte de baixo aqui, ó, e encaixar aqui, ele vira um prisma mais comprido, ó. Ele vira um prisma desse tamanho, enquanto o outro é pequenininho. Então é mais fininho, mas ele é mais longo. Então, eles acabam tendo o mesmo volume, tá? Mas não é o foco dessa aula não é falar de volume, tá? Mas eu estava esquecendo de falar da altura, muito importante aqui, tá? A altura é a distância entre as bases aqui, ó. A altura desse aqui é a própria aresta. A altura desse aqui é essa aresta lateral aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Tá? Beleza? Bom, agora sim, vamos passar para outro. Então, vamos falar das áreas da superfície de um prisma. Então, o prisma, ele tem basicamente 3 tipos de áreas que a gente chama, tá? A gente chama de área das bases, tá? Tem a área lateral e tem a área total, tá? A total, ela é a soma dessas duas, mas com um detalhe, né? Que como são duas bases, então é duas áreas da base, né? A área lateral é N vezes a área de uma face lateral, né? A área de uma face lateral, certo? E a área total vai ser duas áreas da base mais a área lateral, certo? A área da base mais a área lateral. Ok? Ah, mas como é que calcula isso aqui? Ah, então isso aqui é um detalhe bem bacana aqui, tá? Olha só. Eu posso calcular a área, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é muito simples, né? A área da base é a área de um quadrado. L ao quadrado. Vezes 2, porque eu tenho duas bases, uma em cima e uma embaixo. Esse aqui, como a aresta lateral é igual à aresta da base, então as áreas laterais, as laterais são todas quadrados também. Então vai ser 4L ao quadrado. Então 2L ao quadrado mais 4L ao quadrado, 6L ao quadrado. Isso aqui não tem nem graça. Tá? Agora esse aqui, por exemplo, esse aqui é 2 vezes a área de um triângulo equilátero, tá? A área de um triângulo equilátero, mais a área 3 vezes, né? Porque a base tem 3 lados, então vai ser 3 vezes a área de um retângulo, certo? Só que esse daqui é um prisma regular, ou seja, a base é um triângulo equilátero. Então fica fácil calcular isso aqui, né? Você pega a aresta da base vezes a aresta lateral, vezes 3, mais a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes 2, né? Daí você acha isso aqui, entendeu? É facinho, né? Agora, e esse aqui? E esse aqui, como é que a gente faz? Bom, daí você vai ter que calcular a área de um pentágono. Pô, mas como é que calcula a área de um pentágono? Tá? Como é que calcula a área de um pentágono? Então, a de um pentágono, ela não tem uma fórmula, talvez tenha uma fórmula assim, né, pronta, né? Mas a forma melhor de calcular a área de um pentágono, ou de qualquer outro, é o seguinte, ó. Qualquer outro, seja até do quadrado, tá? Ou seja do triângulo. Então, a área da base, você pode fazer assim, ó. Primeiro, quantos lados tem? N. N vezes o número de lados, vezes a medida do lado, L. Vou fazer um Lzão assim, ó, L. Tá? Então, quando eu faço N vezes L, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 5 vezes essa medida. Eu estou fazendo o perímetro. O perímetro. Tá? Então, o perímetro vezes o apótema. O apótema da base. O que é o apótema da base? É a distância do centro, do regular, tá? Do regular. Do centro até o meio do lado. Por que isso? Porque daí eu vou fazer isso aqui, ó. Digamos, né? Vamos pegar aqui um triângulo. Então, o apótema é a distância daqui até aqui, ó. Então, eu vou estar calculando, né? Fazendo o apótema vezes o lado, eu vou estar calculando, né? E dividindo por 2, eu vou estar calculando a área desse triângulo.
como ele é regular, então esse apótema vezes esse lado dividido por 2 vai dar a área desse triângulo. E o apótema vezes esse lado dividido por 2 vai dar a área desse triângulo. Então, olha só. N vezes L dá o perímetro. Vezes o apótema, que alguns chamam de M. Tá? Eu vou chamar de apótema da base. Não, aí parece aresta da base, por isso que não põe no A, né? Então, vou colocar M mesmo, pronto. Tá? O apótema da base. Tá? Dividido por 2 vai dar a área da base. Certo? Então, presta atenção, olha só. Ó. N vezes L é o perímetro. Vezes o apótema dividido por 2 dá a área de uma base. Vezes 2 dá a área das duas bases. Então, a área da base pode ser simplesmente escrito como o quê? O perímetro da base vezes o apótema. E daí o perímetro é 2 vezes o semiperímetro. P é sinalizado como semiperímetro. Então, 2 vezes o semiperímetro vezes o apótema da base, né? Certo? Ou seja, o perímetro, que pode ser escrito simplesmente como NL, que é o perímetro, vezes o apótema da base. Pronto. Essa é a área da base. Certo? E a área lateral? Agora, atenção, hein? No prisma reto, tá? No prisma reto isso aqui. No prisma regular, quer dizer, no prisma regular. Tá? Regular. Eu deixei pouco espaço porque a gente tem que fazer exercício, né? Então, vou aumentar aqui. Ó. Então, o prisma regular, a área lateral, ó, se eu pegar o prisma aqui, né? Vamos fazer um prisma aqui pentagonal mesmo. Tá? Digamos que seja regular, tá? E a outra base aqui embaixo. Pronto. E as laterais? Então, são 5 retângulos laterais, ó. 5 retângulos laterais. Certo? Essa daqui é a aresta lateral. Essa daqui é a aresta da base, é ou não é? Quantas arestas da base tem? 5. 5L. 5L, peraí, mas 5L é o perímetro, exatamente. Então, a área lateral pode ser simplesmente o perímetro vezes a aresta lateral. 2P, que é o perímetro, vezes a aresta lateral. Essa daqui é a área lateral. Tá? É a área lateral, a aresta lateral vezes o perímetro da base, né? Perímetro da base aqui, ó. Porque todos os lados são iguais, né? Eu estou considerando todos os lados iguais. Ah, o desenho não tá, mas nós estamos falando de prisma regular. Prisma regular, tá? Então, todas as arestas da base são iguais. Então, 5 vezes a aresta lateral dá o perímetro, tá? Deixa eu fazer uma resolução. P significa semiperímetro. Essa anotação que se usa em tudo quanto é livro. P é semiperímetro. Então, como é 2P, quer dizer 2 semiperímetros. 2P é o perímetro, tá? Cuidado, hein? A pessoa mais desatenta, ela vê 2P, ela fala 2 vezes o perímetro? Não. O P significa semiperímetro, tá? P significa semiperímetro, tá? Você tem que tomar cuidado no livro que você estiver fazendo, o livro que você estiver estudando, porque às vezes a notação que ele usa é P de semiperímetro, tá? Mas se eu não me engano, eu acho que eu já resolvi alguns vídeos do canal e que eu coloquei P como perímetro. Aí você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando, você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Se você quer ver só escrito, daí aí a pessoa vai ter que deixar escrito alguma coisa, né? Semiperímetro. Ou se a pessoa não escreveu, você tem que entender que P é semiperímetro, tá? Muito cuidado. Tá? Então, a área lateral vai ser o quê? O perímetro vezes a aresta lateral. E as áreas das bases vai ser o quê? O perímetro vezes o apótema da base. Então, peraí. Então, a área total vai ser o quê? Então, a área total, vou fazer a área total bem aqui, ó. A área total vai ser o quê? Vai ser 2P vezes a aresta lateral mais 2P vezes o apótema da base. Então, a área total vai ser o quê? 2P vezes a aresta lateral mais a apótema da base. Ó.
Entendeu? Então, essa é uma fórmula, tá, geral para áreas da superfície de prismas, certo? Só que normalmente o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular especificamente. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Diz assim, ó. Um fabricante de embalagens de papelão quer construir uma caixa em forma de prisma hexagonal regular. Então, calma aí. Prisma hexagonal regular, a base é um hexágono. Para desenhar prisma, a gente faz assim, ó. Você primeiro desenha a base superior, tá? Só que você desenha ela meio achatada, porque você vai desenhar em perspectiva, tá? Então tá aqui, essa aqui é a base superior. Daí você vai fazer o quê? Aí você vai entender, ó, essa daqui é face na frente, certo? Se é a face na frente, aí você vai fazer aresta lateral, aresta lateral, aresta lateral, tem que ser o mesmo tamanho, tá? E aresta lateral aqui do mesmo tamanho. Daí você só faz essas bases, esses lados da base aqui, ó. Ó. Pá, pá e pá. Pronto. Tá aqui seu prisma hexagonal regular, tá? Ah, mas e eu não vejo as arestas. Aí você pode fazer assim, ó. De pontilhadinho assim, ó. Pronto, tá aí. Certo? Então, esse daqui é o prisma hexagonal regular, tá? Então, como é um prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. E as laterais são retângulos. E a outra base é a mesma dessa daqui. Sabendo que a altura da caixa é 20 centímetros, então essa altura aqui, ó, é 20 centímetros. E que o lado do polígono da base mede 16, o lado do polígono da base. Então, o lado aqui, a aresta da base. Essa daqui, ó. Ele está dizendo que isso aqui é 16 centímetros. Tá vendo? Calcule a área de papelão necessária para construir a embalagem. Então, quanto de papelão? Ou seja, ele quer saber a área da superfície, né? A área total ele quer saber. Ele quer saber a área total. Ó. Vamos calcular a área total. Certo? Como é que nós vamos calcular a área total? Então, eu vou mostrar a área total calculada por essa fórmula aqui também, ó. Mas eu vou mostrar também, né, calculando a área da base, a área de uma face lateral, a área de toda a lateral e depois a soma. Mas dá para fazer isso numa fórmula só, e eu vou fazer pela fórmula também, tá bom? Vou tentar aqui nesse espaço pequenininho aqui, mas vou tentar. Beleza? Mas ele diz ainda mais uma coisa. Admita que se utilize 25% a mais de material do que o estritamente calculado. Então, nós vamos calcular e depois vamos calcular 25% a mais. 25% é 1/4. Então, eu calculo a área, tá? E somo mais 1/4 dessa área. Bom, 1/4 da área é só eu pegar a área e multiplicar por 1/4. Mais 1/4 são o quê? São 4/4, que é 1 inteiro, mais 1/4. Então, dá 5/4. Então, é só pegar a área final e multiplicar por 5/4. Tá? Que daí eu vou ter 100% mais 25%. Né? Tá? Isso aqui é porcentagem tranquila. Então, vamos lá. Admita que utilize 25% a mais de material do que o estritamente calculado, devido às sobras de papelão e para que seja possível fazer colagens necessárias na confecção da caixa. Porque a gente sempre deixa uma abinha assim, para daí, né? Então, tem que... Certo? E é claro, na hora de você fazer isso, você vai recortar, né? Vai sobrar papel. Então, você compra um papel assim, né? Você não compra o papel já pronto, né? Beleza? Bom, então vamos calcular. Vamos calcular pelo seguinte, ó. Área da base primeiro, tá? A base é um hexágono regular, certo? Um hexágono regular, se eu pegar ele e dividir assim, ó, ligar os vértices opostos, eu vou ter o quê? 6 triângulos equiláteros. Qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Eu tenho o lado 16 aqui, ó. Só colocar 16 aqui e fazer o cálculo. Tá? Essa é a área da base. Vezes 2 ainda por cima. Tá? Vezes 2 ainda por cima. Tá? Se eu fizer tudo isso aqui, né? 6 vezes isso daqui é uma base. Vezes 2 são as duas bases. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 16 ao quadrado, raiz de 3, tudo sobre 4, certo?
Bom, aí você pode simplificar, né? 4 por 4 aqui dá 12, né? 12 por 4 dá 3, então. Pronto, 3. 16 ao quadrado dá 196, é isso? 196? Deixa eu ver. 6 vezes 6, 36, vai 3. 1 vezes 6, 6 vezes 2, 12. Ah, não, dá 256. Então dá 3 vezes 256 raiz de 3. Então dá 18 vai 1, 15 mais 1, 16 vai 1, 6 mais 1, 7. 768 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa daqui é as duas áreas da base, ó. Duas áreas da base. Entendeu? As duas áreas da base, ó. Olha só que cálculo chato, né? Área lateral. Então, cada lateral tem que medidas 20 centímetros e 16 centímetros, certo? Mas são 6 vezes 6. Então, isso aqui vai dar o quê? 16 vezes 20 vezes 6. Vai dar o quê? 12, 16, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 3, dá 180, 192. 192 e mais um zero ali, ó. Esse zero. Aí você fala, que isso, professor? Você fez tudo de cabeça? Fiz tudo de cabeça. Ó, 16 vezes 2 é 32. 6 é 2 vezes 3. Então, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 3 dá 12, vai 1. 18 mais 1, 19. Mas tem mais um zero aqui, então, certo? 1920 centímetros quadrados de área lateral. E a área total vai ser o quê? Vai ser a soma disso aqui. Certo? Vai ser a soma disso aí. Agora, se a gente fizesse por essa forma aqui, ia ser o quê? O perímetro da base. O perímetro da base é o quê? 16 vezes 6. Certo? 16 vezes 6. Então, ó, área total, né? A área total aqui é só somar esses dois aqui, né? Só que eu vou fazer pela outra forma. Então, vai ser assim, ó. 16 vezes 6. 6 vezes 16 é o perímetro. Vezes a aresta lateral mais o apótema da base. Então, vezes aresta lateral, 20, mais apótema da base. A apótema da base é a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E o L é o quê? 16. 16 raiz de 3 sobre 2. Que corta aqui dá 8. Então dá o quê? 16 vezes 6 vai dar 36, vai 3, dá 96 vezes 20 mais 8 raiz de 3. Eu ainda posso colocar 4 em evidência, né? Colocando 4 em evidência, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2 raiz de 3. E o 4 vezes isso aqui, então 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 9, 36. Mais 2, 38. Vezes 5 mais 2 raiz de 3. Entendeu? É isso aqui, ó. 384 vezes 5 mais 2 raiz de 3. Aí tem um detalhe, né? Aí ele diz assim, ó. Use raiz de 3 é igual a 1,73. Tá? Para ter uma equidade aí, né? Nos cálculos aí, certo? Bom, 2 vezes isso aqui... 2 vezes isso aqui vai dar o quê? 6, 2 vezes 7, 14 vai 1, 2 mais aquele 1, 3 e 46. 3 e 46 mais 5, então isso aqui é 384 vezes 8,46, certo? Tá. Isso daqui vai ser a área total. Que eu não vou fazer o cálculo agora.
Porque eu vou calcular agora os 25% a mais. Lembra que os 25% a mais é só pegar isso aqui e fazer vezes o quê? 5/4. Tá? Agora sim é o que ele está pedindo ali. É o total de papel que eu vou usar, né? Tá vendo? Então, vocês viram como é que eu cheguei nisso aqui, né? Eu usei aquela fórmula lá, ó, tá? Que é o semiperímetro vezes aresta lateral mais o apótema da base. O apótema da base aqui... Opa, errei. Não, tá certo. Eu ia falar que o apótema da base é... Aí, não, o apótema do triângulo. Não. A base é esse aqui, né? Então, o apótema da base é realmente a altura do triângulo equilátero. Então, tá certinho. Beleza. Então, agora eu vou dividir. Vou fazer isso aqui dividido por 4, porque dá, né? Então, 38 por 4... 38 por 4 dá 8, não, dá 9. 9 vezes 4, 36, sobra 2. 24 por 4, 6. 96, voltou, né? Porque eu peguei o 4 daqui e multipliquei, né? Então, voltou a ser 96. Aí, 96 vezes 5 vezes isso aqui, porque daí tira uma vírgula, né? 5 vezes alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10, vai dar 84,6. Dividido por 2, vai dar o quê? 42,3. Então, 42,3. Entenderam o que eu fiz, não? Ó, sempre que eu multiplicar uma coisa por 5, ó, x vezes 5 é a mesma coisa que x vezes 10 sobre 2. Ó, certo? Então, eu peguei isso daqui e fiz vezes 10, deu 84,6. E dividi por 2. 84 por 2 dá 42. E o 6 dividido por 2, 3. Entendeu? Então, né, isso aqui é um jeito fácil de você multiplicar por 5. Isso aqui é um macete da tabuada do 5. A tabuada do 5 é multiplica por 10 e divide por 2. Né? Então, 17 vezes 5 é 17 vezes 10, 170. Dividido por 2 dá 85. Entendeu? Então, é 17 dividido por vezes 5. Tá? Então, aqui, ó. Então, isso aqui, vezes 5, vezes 10, dividido por 2, deu isso aqui. 384 dividido por 4 já deu 96. Agora, eu só tenho que fazer essa conta aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Então, vou fazer bem aqui no cantinho, aqui, ó. Isso aqui é só matemática, isso aqui é só fazer conta, né? 42,3 vezes 96. Multiplica como se não tivesse vírgula. 9 vezes 3, 18 vai 1. 12 mais 1, 13 vai 1. 24 mais 1, 25. 9 vezes 3, 27 vai 2. 18, 19, 20 vai 2. 36, 38. Vai dar 8. 10 vai 1, 6. Deu 10 vai 1, 4. Como tem uma casa depois da vírgula aqui, então uma casa depois da vírgula. Então aqui, ó. Área do papel, né? Que ele quer saber o quê? Calcule a área de papelão necessária para... Então, a área do papelão. Então, a área do papelão vai ser o quê? 4.060,8 centímetros quadrados de papelão. Tá aqui. Entendeu? 4.060,8 centímetros quadrados de papelão. Tá? Então, a pessoa ficou bagunçada. Paciência. Paciência, só ir devagarzinho, vai fazendo, né? Eu expliquei aqui, vai fazendo devagarzinho. Você tem que estar com papel aí, fazendo o papel, certo? Pega o papel, porque eu quis aproveitar demais. Eu podia ter colocado esse problema aqui numa folha só, mas daí eu ia... Aí eu falei, não, vou resolver nesse espacinho aqui mesmo, tá? Porque tem bastante exercício ainda pra gente resolver isso aqui, tá? De tudo que eu falei aqui hoje nessa aula, tem bastante exercício para fazer, tá? Então, só recapitulando aqui, ó. A área da base é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que o que é o lado do triângulo equilátero? É o aresta lateral aqui, é 16, ó. Então, ficou aqui 6 vezes, né? Como são duas bases, então é 2 vezes 6 vezes 16 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fui simplificando e cheguei nesse valor aqui, ó, tá? Área lateral são 6 retângulos desse daqui, ó, 16 por 20. 16 é a aresta da base e 20 é a aresta lateral. Então, 6 vezes isso aqui dá 6 vezes 16 vezes 20 vezes 6, né? 16 vezes 20 vezes 6 dá a área lateral, certo?
Bom, isso aqui é quando você quer calcular individualmente a área lateral, a área da base, as duas áreas da base e a área lateral. Às vezes você só precisa calcular uma área da base, então você faz 6 vezes isso aqui, ó. Tá? Você esquece esse 2 aqui, é 6 vezes isso aqui, ó. Mas como o meu objetivo era calcular a área total, então eu fiz 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Só que eu não fiz isso mais isso. O que que eu fiz? Eu usei aquela fórmula aqui, ó. Vou dar um zoom na fórmula. Tá vendo? Isso daqui é a área total, ó. É o perímetro da base, 2P é o perímetro da base, vezes a aresta lateral, mais o apótema da base. E isso daqui eu deduzi aqui para vocês, né? Eu mostrei que para fazer a área da base, eu posso fazer simplesmente o quê? O apótema da base vezes o perímetro. O apótema da base vezes o perímetro dá a área de duas bases, tá? Da área de duas bases, ó. Ó, vou fazer aqui mais uma vez aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Ah, professor, se for um pentágono, aí você vai fazer assim, ó. Ó, tá aqui o pentágono, certo? Então você vai pegar o apótema é isso aqui, ó. Então o apótema vezes o lado dividido por 2 vai dar a área desse triângulo. O apótema vezes o lado dividido por 2, porque isso aqui é um triângulo, né? Da área disso aqui, ó. Aí vezes 5, né? Vezes 5. Só que, peraí, o lado vezes 5 é o perímetro, vezes o apótema dividido por 2 dá a área de uma base. Como são duas bases, então vai ficar assim, ó. 2 vezes, né? Vai ficar aqui, ó, o perímetro vezes o apótema, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. 2 vezes o N vezes o lado, que é o perímetro, 2 vezes o perímetro, vezes o apótema dividido por 2. Aí esse 2 corta com esse 2, vai dar o quê? 2 vezes o lado, que é o perímetro, que é o 2P, vezes o apótema da base. Certo? É assim que a gente faz. Então, quando você quer calcular a área total, você faz o quê? Você faz o perímetro da base vezes a aresta lateral mais o apótema da base. Muito simples. E daí foi o que eu fiz aqui, ó. Então, aqui, ó. A área total, eu fiz o quê? O perímetro da base, ó. 6 vezes o lado da base. Ou seja, isso aqui é o perímetro vezes a aresta lateral, que é 20, mais o apótema da base. Mas qual que é o apótema da base? A base é um hexágono. O apótema é a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero todo mundo sabe de cor. Até meu piá de 5 anos sabe. É L raiz de 3 sobre 2. Mentira, ele não sabe, né? Mas é uma das coisas que eu vou ensinar ele. Quando ele começar a aprender a geometria, a primeira coisa que eu vou ensinar é assim, ó. Você tem que saber todos os elementos do triângulo equilátero. Todos os elementos do quadrado você tem que saber. Porque a partir disso você calcula as outras coisas. Entendeu? Então, a altura do triângulo equilátero é o apótema da base e é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí eu fiz aqui, ó. E daí foi só calculinho para calcular isso aí. Beleza? O mais exercício. Então, vamos lá. Então, acha a natureza de um prisma sabendo que ele possui 7 faces, 8 faces. Calma aí, o que é a natureza de um prisma? A natureza do prisma é caracterizado pela base do prisma. Então, se o prisma tem 7 faces, vou usar isso aqui. Lembra que o total de faces é o quê? É o número de lados da base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse aqui, a base tem 5 lados, então o prisma vai ter 5 faces laterais e mais 2 bases. Então, se ele tem 7 faces, ele tem 5 laterais mais 2 bases. Se ele tem 5 laterais, então quer dizer que as bases são pentagonais. Então, a natureza desse prisma é o quê? Pentagonal. Ponto. Aqui, qual é a natureza do prisma que tem 8 faces? A mesma coisa. Então, ó, 6 laterais mais 2 bases. Então, como tem 6 laterais, a base tem 6 lados. Se tem 6 lados, é um prisma hexagonal. Tá? Hexagonal, não é hexagonal. A tônica é aqui, ó. Hexagonal, a tônica é aqui, ó. Pentagonal, a tônica é aqui. Então, não tem acento, tá? Então, aqui, ó. Primeira,
pentagonal, segunda hexagonal. Agora, 15 arestas. Espera aí, então vamos olhar aqui de novo. Lembra? O total de arestas é o quê? É os lados dessa base, mais os lados dessa base, que sempre é o mesmo número de lados da base, mais as arestas laterais, que têm a mesma quantidade de arestas da base. Então, peraí. Então, o número de arestas é 3 vezes o número de lados da base. Certo? Bom, então se tem 15 arestas, isso daqui vai ser o quê? 3 vezes 5. Bom, então a base tem 5 lados. Se tem 5 lados, também é, então, pentagonal. Entendeu? Entendeu? Então, esse prisma aqui de 15 arestas, ele é pentagonal. E 24 arestas? Bom, 24 arestas é 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Então, ele tem 8 lados. 8 lados a base, né? Lados. A base tem 8 lados. Então, é um octagonal. Octagonal. Tá? Quem gosta daqueles... porrada lá na... Como é que é o nome daquilo? É MMA, né? Aqui, o ringue daquele MMA lá, que eles chamam de octógono, né? É um prisma, né? Se você pensar, se você fechar em cima, fechar dos lados com grade e embaixo também, aquilo lá é um prisma octagonal. Beleza? Próximo. Acha a natureza de um prisma, sendo que a soma dos ângulos das faces é 72 retos. Espera aí, a soma dos ângulos das faces. Então, vamos pegar um prisma qualquer aqui de N lados, tá? A base tem N lados, certo? Então, vamos pegar aqui um genérico aqui. Tá, a base tem esses lados. Então, qual é a soma dos ângulos internos de uma base, né? Porque a soma das faces, todas as faces, não só da base, mas das laterais, a gente já vai achar. Então, se aqui tem N lados, a soma dos ângulos vai ser a soma dos ângulos de quantos triângulos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por quê? Porque tem 7 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, calma aí. Então, a soma dos ângulos das bases vai ser o quê? O número de lados menos 2 vezes 180, certo? Só que como ele está falando de retos, ele falou de 72 retos. Então, 180 são 2 retos. Ó. Então, isso aqui é uma base, a soma dos ângulos de uma base. 2 bases vezes 2. Né? Eu vou fazer aqui, ó, vezes 2. 2 bases, certo? Mas e as áreas laterais? E as faces laterais? Então, cada face de um prisma é sempre um paralelogramo. Porque ele não disse se é um prisma reto, se é um prisma oblíquo, não interessa. Mas é um paralelogramo, é um quadrilátero, certo? E todo quadrilátero, né, um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 180. 180 são 2 retos, 2 vezes 180 são 4 retos, são 4 ângulos retos aqui, ó. Ah, professor, mas não é retângulo, às vezes pode ser um paralelogramo. Mas mesmo assim, esse mais esse dá 2 retos, esse mais esse dá 2 retos. Então, 2 retos mais 2 retos dá 4 retos. Então, nossa, parece até que estamos falando de intestino, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, a soma dos ângulos da base vai ser o quê? 4R vezes N menos 2. E a soma dos ângulos das laterais vai ser 4R, porque cada face lateral tem 4 retos, vezes o número de lados, que é N. E daí isso aqui vai dar o quê? 4R vezes N menos 2 mais N, porque eu coloquei o 4R em evidência. Ó. N menos 2 mais N, então isso aqui vai dar o quê? 4R é igual ao quê? 2N menos 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 4R vezes 2 vezes N menos 1. Certo? Isso daqui dá 8R. Então, 8R vezes N menos 1. Então, peraí. Isso daqui é igual a esses 72 R's. Ó. 72 R's. Corta o R com R. Certo?
passo o 8 dividindo. Vai ficar que n menos 1 é igual a 72 dividido por 8, 9. Então, n igual a menos 1 mais 9, né? Menos 1 vai para cá, vai ficar mais 1. 9 mais 1, 10 lados. Então, qual é a natureza desse prisma? Não sobrou espaço para escrever. É decagonal. Decagonal, né? Decágono, né? Decágono? Decagonal. Decagonal. Bom, nós falamos tanto de reto, né? Que parece decagonal, né? Decagonal, né? Eu vou colocar aqui em cima a resposta. Ó. Decagonal. Certo? Entenderam a piadinha? Ó? Decagonal. Tá? Vambora. Bora. A soma dos ângulos internos de todas as faces de um prisma oblíquo é 96R. Calcule a soma dos ângulos internos de uma de suas faces. Calcule a soma dos ângulos internos de uma de suas bases, não faces, bases. Olha só. Então, a soma dos ângulos internos de todas as faces de um prisma oblíquo é... Calma aí, a gente acabou de calcular a fórmula aqui, ó. A soma dos ângulos internos de todas as faces, ou seja, a soma dos ângulos é igual ao quê? 8R vezes N menos 1, é ou não é? Sim ou não? Ó. 8R vezes N menos 1. Foi o que nós calculamos aqui, ó. Certo? Nós deduzimos, ó. A da base e as laterais. Aí, a soma deu isso aqui, que deu isso aqui, coloquei o 2 em evidência, então deu 8R vezes N menos 1. Então, 8R vezes N menos 1 é igual a 96. Professor, mas esse daqui é um prisma regular ou um prisma oblíquo? Tanto faz. Tanto faz. Então, 96R. Corta o R, corta o R. Então, N menos 1 vai ser igual a 96 dividido por 8. 9 por 8 dá 1, sobra 1. 16 por 8, 2. Então, vai ficar aqui N é igual a 12 mais 1, que é igual a 13. Calcule a soma dos ângulos internos de uma de suas bases. Bom, então a base tem 13 lados. 13 lados. 13 lados. Lembrando que a soma dos ângulos da base é N menos 2 vezes 180. Então é N menos 2 vezes 180. Isso aqui é a soma dos ângulos internos de uma base, né? A soma dos ângulos internos. Como são 13, então vai ficar aqui, ó. 13 menos 2 vezes 180 graus. 13 menos 2 dá 11, então vai dar 180 vezes 11. 180 vezes 11 é assim, ó, 180 mais 180 assim, ó. Na verdade, 1.800, né? Vai dar 0,891. 1980 graus. Essa é a soma dos ângulos internos da base. Da base. Beleza? Tranquilo? Entenderam como é que é? Não, 8R vezes N menos 1 é igual a 96R, corta o R, passa aqui dividindo, deu 12, passa 1 somando, 13, então 13, então, como ele só quer a soma dos ângulos internos de uma base é isso aqui, ó. Duas bases, é 2 vezes isso aqui, mais as áreas laterais. Fechou? Mas não acabou não, tem mais uma folha de exercício, vamos embora. Então vamos lá, o último aqui é de calcular a área. Calcule a área lateral, a área da base e a área total dos prismas, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo, certo? Então olha só. Então vou começar com a área lateral aqui. A área lateral é o quê? É o perímetro da base vezes a aresta lateral. Não, o perímetro da base vezes a aresta lateral. Certo? Ah, mas eu não lembro como é que é isso aqui. Bom, então o perímetro da base é o quê? É a soma das medidas aqui, certo? Dos 3 lados da base. Aí, 3, 4, mais esse aqui. Eu não sei qual que é. Tá vendo aqui indicado aqui que isso aqui é 90 graus? Então isso aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. Esse aqui é o triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Então o perímetro vai ser o quê? 3 mais 4 mais 5, vezes a aresta lateral, 3,5. Isso aqui vai ser 5 mais 4 dá 9, mais 3, 12.
2, né? 12 é 2 vezes 6, né? 2 vezes 6, vezes 3,5. 2 vezes 3,5 dá 7. 7 vezes 6, 42 centímetros quadrados, tá? Área lateral desse aqui, pronto. Área da base. Área da base. De uma só? Vamos calcular de uma só, né? Depois a gente faz. Então, a área da base é aqui. Como isso aqui é um triângulo retângulo, né? E esse aqui é cateto, então um pode ser base e outro altura. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4 dividido por 2. Dá 12 dividido por 2, que dá 6 centímetros quadrados. Mas as duas bases, né? A área das bases, né? A área da base, a área total da base, então as bases, né? Da duas áreas da base vai ser o quê? 12 centímetros quadrados. Bastava fazer o quê? Esse vezes esse. E estava feito, né? Porque esse vezes esse dividido por 2 dá 1, vezes 2 dá as duas. Então, esse vezes esse. Certo? E a área total? Agora, a área total... Vamos usar aquela fórmula da área total. Qual que é a fórmula da área total? É o semiperímetro, é o perímetro vezes o apótema da base. Para. Por que para? Porque o apótema da base só vale quando o prisma é regular, ó. Prisma reto, simplesmente prisma reto, pode ser um prisma reto desde que a base seja um polígono regular. Mas essa base aqui é um polígono regular? Não. Então esquece isso. Então esquece isso, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nesse caso aqui, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer área lateral, 42 centímetros quadrados, mais 2 vezes a área da base, ou 2 vezes a área da base, que é aqui, ó, 12 centímetros quadrados. E vai dar o quê? 54 centímetros quadrados. Nesse caso, você tem que fazer individualmente e somar. Pronto, acabou. Não tem saída. Beleza? Vou dar um zoom aqui. Agora esse prisma regular aqui. Bom, prisma regular, então assim, ó, área lateral vai ser o quê? Bom, vai ser o perímetro vezes a aresta lateral. O perímetro é o quê? É perímetro da base, né? É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 6. 6 vezes a aresta lateral, que é 2,5. Então, 6 é 2 vezes 3, 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Beleza? Área da base. A área da base é um hexágono regular, porque é prisma regular. Então, a área do hexágono regular é o quê? 6 vezes a área de um triângulo, que é o quê? Que é lado L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Eu coloquei L ao quadrado, que é a fórmula que eu tenho na cabeça direto, né? Só que a área, o lado do triângulo é o lado, a aresta da base. A aresta da base é 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 6 vezes 1 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Então, 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Isso daqui é uma base. As duas é vezes 2, né? Então, duas áreas da base é 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2. Isso aqui vai dar 3 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? As duas bases, ó. As duas bases, tá? E a área total? A área total vai ser o quê? Isso mais isso, tá? Ou 2 vezes o perímetro, né? 2 vezes o perímetro, não. O perímetro, que é 2 vezes semiperímetro, o perímetro, que é 6 vezes a aresta lateral, que é 2,5, mais o apótema da base. O apótema da base é a altura do triângulo equilátero do lado 1. Ó. A altura do triângulo equilátero do lado 1. Então vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Multiplico tudo por 2 aqui, ó. Na verdade, eu faço assim, ó. Eu
Eu pego 2 daqui, ó, pego esse 2 daqui e multiplico tudo lá dentro por 2. Tá? Pego 2 daqui e multiplico tudo lá dentro por 2. Vai dar o quê? 3 vezes. Daí o 2 vezes isso aqui dá 5. E o 2 vezes isso aqui dá o quê? Dá raiz de 3. Será que era a mesma coisa se eu tivesse somado isso aqui? Bom, se eu tivesse somado isso aqui, eu teria colocado o 3 em evidência, né? Então o 3 vai para fora, fica só raiz de 3 lá dentro. E o 3 vai para fora, fica só o 5 lá dentro. Tá aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? Dá para fazer pela fórmula, direto. Beleza? E a última, o prisma oblíquo. O prisma oblíquo muda um pouco a situação, né? Muda um pouco a situação. Então, primeiro de tudo, prisma oblíquo, base quadrada. Bom, base quadrada, o quadrado é fácil, né? Então, vamos começar pela área da base. A área da base é 3 ao quadrado, que é um quadrado, dá 9 centímetros quadrados, né? Mas é 2 vezes a área da base, vai dar o quê? 18 centímetros quadrados. Podia terminar aqui, né? Tava bom, né? Agora a área lateral. Área lateral. A área lateral, veja. Então, eu tenho que tomar cuidado uma coisa aqui. Tá? Tem que tomar cuidado uma coisa aqui. As laterais, elas são paralelogramos, né? Todas são paralelogramos. Daí você fala assim, não, professor, mas calma aí, tem um detalhe. Não. Você escuta aqui. Todas, eu sei do detalhe que você iria falar, mas todas aqui são paralelogramos. Só que paralelogramos diferentes, tá? Então, repare que esse prisma oblíquo está indicando que ele tem 60 graus nessa direção. Então, imagina, por exemplo, um prisma reto. Aí que eu inclino assim. Na hora que eu inclino, o que acontece? Uma das faces, né, ó, ele está reto assim, ó. Então, essa aqui é uma face lateral, ele está reto. Só que eu inclino ele 60 graus. Então, vai aparecer aqui, ó, os 60 graus aqui, ó. Então, essa face lateral, um dos ângulos vai ser 60 graus. Mas, espera aí. E a face que está aqui, ó? A inclinação foi 60 graus para lá. Essa face aqui mudou? Não mudou. Então, espera aí. Essa face aqui e essa face aqui que está fininha aqui, ó. Que está fininha aqui, ó. Tá aparecendo fininha aqui e fininha aqui, ó. Tá vendo? Essas faces aqui, ó. Tá? Essas faces aqui, elas são retângulos. Professor, era isso que eu ia falar. Eu ia dizer que nem todas são paralelogramos. Não, mas presta atenção. Um retângulo é um paralelogramo. O que é o paralelogramo? É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos entre si. O retângulo não tem os lados opostos paralelos entre si? Tem. Então o retângulo é um paralelogramo. É um caso especial do paralelogramo. Grave isso na sua mente, tá? Tem gente que não se liga disso aí e se perde aí, tá? O retângulo é um caso especial do paralelogramo. Tá? O retângulo pode ser um paralelogramo. Então, o retângulo é um caso especial do paralelogramo. Certo? Então, esses dois aqui do lado são retângulos. E esses retângulos, eles têm que medidas? 3, porque a base, todos os lados da base são 3, a base é quadrada. Então, aqui é 3 e aqui é 5, ó. Então, calma aí. Então, a área lateral vai ser o quê? Vai ser 2 retângulos de 3 vezes 5, mais 2 paralelogramos. Aí sim, agora sim veio o paralelogramo. Como é que eu vou calcular a área desse paralelogramo? Então, a área do paralelogramo é o quê? É lado vezes altura. Certo? Eu posso calcular a altura assim, que daí é a mesma altura do prisma. E daí a base vai ser o 3. 3 vezes essa altura aqui, ó. Certo? Ou eu posso calcular a altura assim, ó. Tá? Daí eu faço 5 vezes essa altura. Vocês estão entendendo? Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Presta atenção. Ó. O paralelogramo aqui, ó. Tá vendo esse paralelogramo? É igual lá do outro lado. Tá? Eles estão em medidas reais aqui. Porque o 60 graus só inclinou assim, então ele está visível aqui. Então aqui, ó. 3. Então, a área desse paralelogramo, né, vai ser o quê? Base vezes altura. Então, se isso aqui for base, a altura desse paralelogramo vai ser essa aqui, ó. Certo? Mas, se isso aqui for a base, a altura do paralelogramo vai ser isso aqui, ó.
Sacou? Qual que vocês querem? Ah, professor, eu quero essa daqui. Tá, mas para determinar essa aqui, eu preciso saber qual que é o ângulo aqui, né? Qual que é o ângulo aqui, ó? Qual que é o ângulo aqui? Bom, veja só, se aqui é 60 graus, porque ele inclinou 60 graus, então apareceu 60 graus aqui, ó. Então, essa daqui que é o ângulo oposto, né? No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, aqui é 60 graus. Se aqui é 60 graus e a altura faz 90 graus, então aqui é 30, ó. Aqui é 30. Então, eu posso calcular, né? Então, aqui vai ser o quê? Cosseno, que é o ângulo que está colado no ângulo de 30, ó. Então, aqui é cosseno. Essa daqui vai ser a hipotenusa vezes cosseno de 30. Hipotenusa é 3. E o cosseno de 30, então isso aqui vai ser o quê? 3 vezes cosseno de 30 é o quê? É raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui, a altura aqui vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Ah, e se for assim, professor? Se for assim, aqui é 60 graus, ó. É o mesmo 60 graus lá, ó. 60 graus. Então, essa altura vai ser, ela está separada do ângulo de 60. Então, é hipotenusa vezes seno de 60. Mas qual que é o seno de 60? Então, vai ser hipotenusa, que é 5, vezes seno de 60. Seno de 60 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. No fim, deu a mesma coisa, né? Então, fazendo por essa altura, vai ser 3 vezes 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? E fazendo por essa altura, vai ser o quê? 5 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Deu a mesma coisa. No final das contas, deu a mesma coisa. Claro, tem que dar a mesma coisa, né? Não pode dar diferente. Tem gente que fala assim, professor, se eu fizer do outro jeito, dá outro resultado? Eu digo assim, claro que não, né? Tem que dar o mesmo resultado. Você está calculando a mesma coisa. Então tem que dar sempre o mesmo resultado. Você pode ter 2, 3 caminhos para chegar na solução, mas é uma solução só, né? Ah, eu vou lá na casa do meu tio. Aí eu vou por um caminho, chego na casa da minha avó. Aí eu vou por outro caminho, chego na casa da minha mãe. Vou por outro caminho, chego na casa do meu tio. Qual que é o caminho correto? É só aqui, levou para casa do teu tio. Certo? Agora, aqui tem que dar a mesma coisa, né? Então, fazendo aqui, ó, 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, dá 15 raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer 5 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, dá 15 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser 2 vezes, aí eu vou fazer com qualquer modelo, vai. 5 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa aqui é uma face, é uma lateral. Só que são duas, é essa e aquela lá do outro lado. Então, isso aqui vai dar o quê? Ó, 2 vezes 3 e 5 tem tudo. Ó, 2 vezes 3 e 5. 3 e 5 dá 15, vezes 2 dá 30. Então, isso aqui é 30 vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2. Pá, esse 2 aqui não ficou legal, né? Então, vou pegar um 2 daqui e passar para dentro multiplicando. Aí não precisava, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Então, vou pegar um 2 aqui. Então, por fora vai ficar 15. Aí 2 vezes 1, 2. E 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3. Então 2 mais raiz de 3. Pronto. Essa fração fica mais bonita, né? Centímetros quadrados aqui, ó. Essa aqui é a área lateral. Certo? E a área total? Bom, daí, calma aí, ó. Essa aqui é a área lateral e a área da base é 2 vezes. Então, a área total eu não vou fazer muito trabalho. Eu vou fazer esse mais esse. Acabou, né? Então, vou fazer aqui, ó. Já vou dar um jeito nisso aqui, né? 18 mais 15 vezes 2 mais raiz de 3, tá? Bom, 18 é 3 vezes... Ó, 15 é 3 vezes 5. Aqui só pode ser o 3. Então, vou colocar o 3 em evidência. 3 vezes 6. E aqui vai dar o quê? Mais... Aí 3 em evidência vai dar o 5, né? Aí o 5 vezes 2 mais raiz de 3. Ó, então vai ficar o quê? 3 vezes 6 mais 5 vezes 2, 10 mais 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Então vai dar o quê? 3 vezes 16 mais 5 raiz de 3 centímetros quadrados. O professor tem que fazer tudo isso? Claro que não. Você tem que fazer, você tem que achar a resposta que está lá nas alternativas, certo? Ah, mas eu poderia ter deixado assim? Sim. 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 Poderia substituir raiz de 3 por 1,73 e fazer? Se o problema disser para você, faça assim, aí você faz. Tá? Agora, se o problema não fizer, deixa o raiz de 3 assim mesmo.
Porque senão o professor pode ser tão burro, tão burro, tão burro, que ele pode não entender o que você fez e dizer que está errado. Tá? Então, vai por mim. Deixa o REG 3 que... Sacanagem, né? Não, mas que tem professor burro, viu? Sinto muito, mas tem professor burro, viu? Tem professor burro. Qual é o professor burro? É o professor que não estuda, pombas. Pô, mas tem professor que não estuda? É claro, tem um monte, tem de monte. Tem de monte. Tem professor que está dando aula no estado, está dando aula de nada, né? Ele fica lá só enrolando, ensina uma ou outra coisinha, ensina os números, 1, 2, 3, ensina a contar nos dedos, e o resto do tempo ele só está pegando o dinheiro do imposto só para ficar lá. Ele não faz nada de útil. Todo mundo que se forma nas mãos desse professor são analfabetos funcionais em matemática. Entendeu? Então, só pode ser professor burro, né? Porque o professor, para ser burro, é aquele professor que não contribui com a sociedade ao seu redor. Em vez de pegar a sociedade ao redor e fazer ela ficar melhor, ele faz ela ficar pior. É o professor burro. Por quê? Porque ele está naquela sociedade. Então ele vive numa sociedade que todo mundo é ruim. É uma sociedade ruim, desgraçada, vive na porcaria, né? Come mal, se veste mal, entendeu? O professor bom é aquele que faz a sociedade ficar melhor, certo? E se eu estiver fazendo isso, legal. Estou fazendo o meu melhor aqui. Estou me esforçando ao máximo, tá? Estou fazendo o meu melhor. Espero que você esteja gostando. E se estiver gostando, lasca o dedo ali no joinha ali. Lasca o dedo ali no joinha. Verifica ali se você está inscrito no canal. Está inscrito? Beleza. Acionou o sininho para receber as notificações? Beleza. Agora faça a tua parte. Contribua. Compartilhe com outras pessoas. Ensine o que você tem aprendido. Se você ensinar o que você tem aprendido, você já está fazendo uma excelente contribuição. Agora, se você, por exemplo, pegar o link desse vídeo, compartilhar com alguém, com um colega de sala, colega de turma, colega, com teus professores, com quem você quiser. Se você quiser compartilhar, você vai estar me ajudando e eu agradeço muito. Beleza? Então é isso aí, galera. Curta o vídeo, vai lá, já falei tudo isso. Estão aqui todas as aulas do segundo ano, tá? Veja todo o curso. Veja na descrição do vídeo ali o link para o Google Drive. Não tem inscrição, não tem nada, é só acessar ali e fazer, beleza? Então aqui todas as aulas, vamos que vamos e até a próxima.